Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal do Menino Ornelas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Ornelas, sou comentarista de esportes americanos e hoje a gente está aqui para falar um pouco da Major League Baseball, mais especificamente de um dos arremessadores que mais aparece na mídia nos últimos 2 anos, que é o Trevor Bauer, que assinou com a equipe dos Dodgers para a temporada 2021 e ele está envolvido aí em um escândalo, vamos dizer assim, antigo na história não só do beisebol, mas até recentemente do próprio Trevor Bauer. Antes da gente começar, se você ainda não está inscrito aqui, eu peço para você se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, para que mais pessoas possam regularmente estar recebendo esse conteúdo de esportes americanos. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder entrar. Tudo que sai aqui nos canais você recebe antes, tudo que sai de texto, sai de vídeo, sai de podcast, você recebe tudo antes lá no Telegram ou até no WhatsApp. Estou pensando em criar também essa lista no WhatsApp para quem às vezes não usa o Telegram, beleza? Mas vamos direto ao ponto. Estou até com as minhas anotações aqui porque a linha do tempo do Trevor Bauer com relação a esse escândalo é um pouco antiga. Para quem não conhece ou não acompanha o beisebol com certa regularidade, existe uma substância chamada, não só essa substância, mas que de forma comum é conhecida como pine tar. O que é um pine tar? Ele é um tipo de líquido pegajoso que os pitchers geralmente usam para que a bola fique melhor na mão dele e ele consiga aumentar o seu RPM. O que é o RPM para um arremessador? Eu até anotei para não falar errado. Quanto maior é o RPM que um arremessador consegue causar na bola, mais a bola gira. E quanto mais ela gira, mais difícil ela fica para rebater. Isso não quer dizer que a bola fica mais rápida, mas o spin rate dela aumenta muito. E quanto mais ela roda, fica mais difícil para o rebatedor conseguir acertar. O Trevor Bauer entrou nessa história em 2018. Ele fez um post no Twitter dele quando ele falou sobre, imagina você trocar um jogador e conseguir aumentar o spin rate dele de forma astronômica de um dia para o outro, que isso ia ser uma vantagem enorme para qualquer time na hora de fazer uma troca. Ele não estava falando diretamente do Houston Astros naquela época, porém, a gente sabe, mais uma vez, para quem acompanha a MLB com regularidade, Trevor Bauer tem uma certa briga com o Gerrit Cole, que era seu parceiro em UCLA na faculdade, mas dele, aparentemente, desde aquela época eles não se davam muito bem e não tem melhorado muito desde então. Naquela época o Gerrit Cole ainda estava no Houston Astros, ele não tinha ido para os Yankees, ele foi em 2020. E os arremessadores do Astros estavam todos tendo um crescimento de RPM muito grande. Então o Trevor Bauer levantou esse questionamento, em 2018. E foi engraçado porque assim, ele é um cara muito estudioso. Para quem conhece o Trevor Bauer, é um cara que estuda muito o jogo e ele realmente se aprofundou no estudo desses pine tarts, de diversas misturas que eles poderiam fazer para conseguir gerar esse RPM. Ele já até comparou o uso dos pine tarts com a era dos esteroides na MLB, dizendo que os pine tarts eles não eram um tipo de trapaça, mas sim uma forma de ajudar os arremessadores e que, segundo ele, mais de 70% dos arremessadores da MLB usavam e a MLB não tinha como identificar. Em 2018 ele meio que provou isso. Ele provou para a MLB que durante um inning, quando ele ainda estava no Cleveland Indians, o RPM dele subiu 400, foi de 2.200 para 2.600 em uma entrada. E uma entrada depois ele voltou para o RPM normal. Quando perguntaram para ele sobre isso, ele não quis comentar muito, só falou de um artigo de um cara que estava falando sobre exatamente como os RPMs aumentam e como e por que eles aumentam. O próprio Trevor Bauer falou que ele estudou por 8 anos essa questão do pine tart e como aumentar o RPM e que não era possível aumentar de forma tão drástica sem usar nenhum tipo de substância. Porém, e ele falou diversas vezes que não usaria isso porque ele tem moral, porque ele acha muito errado e tudo mais. Porém, em 2019, após a troca dele do Cleveland Indians para o Cincinnati Reds, onde ele estava tendo uma temporada tenebrosa, o número de RPM dele disparou, e disparou muito, mais ou menos nessa casa de 300, 400%, e começou a levantar muitos questionamentos se ele, vamos dizer assim, tinha se rendido finalmente ao uso dos pine tarts.
ele não falou mais tanto sobre o assunto, mas em 2020, quando foi revelado o escândalo dos Astros, ele produziu um artigo para Players Tribune. Até vou deixar o link para você, se você quiser ler, se você consegue ler em inglês, onde ele fala bastante sobre tudo isso, onde ele aponta mais diretamente que os Astros estavam roubando nessa questão também, apesar de que ele mesmo não considera isso tanto um roubo, mas para ele, ou a MLB libera para todo mundo, ou a MLB para e corta para todo mundo de uma vez. E que ele disse que a MLB não tem como fazer isso. E de 2019 para 2020, quando ele teve esse crescimento muito grande, muitas pessoas começaram a questionar se ele era tão contra, por que ele estava fazendo isso. E é engraçado porque em outra publicação dele, ele é um cara muito ativo nas redes sociais, ele publicou qual seria mais ou menos a média dele se ele não tivesse nenhuma moral e usasse esses pine tarts. E em 2020 ele conseguiu bater todos aqueles números que ele tinha colocado que seriam a meta dele se ele usasse os pine tarts. Então é um sinal drástico de que ele realmente tinha se rendido a isso, até porque ele precisava de um ano bom para conseguir um novo contrato e tudo mais, mas ele tem falado muito menos com relação a isso desde 2020. E uma coisa engraçada é que todos os arremessadores do Cincinnati Reds em 2020 tiveram um crescimento de RPM muito grande, então provavelmente ele estava também ajudando alguns outros arremessadores da equipe a ter essa vantagem dentro do campo. Porém, agora em 2021, já com os Los Angeles Dodgers, ele assinou por 3 temporadas, vai receber um contrato muito grande aí pelos próximos 2 anos, 3 anos. Durante a segunda partida dele contra o Oakland A's, a MLB soltou à imprensa que diversas bolas que ele usou durante aquela partida foram confiscadas para investigação, para verificar se elas estavam com alguma coisa, porque segundo a MLB e os juízes da partida, ela estava visivelmente pegajosa e com alguma coisa nela. Se isso foi, de certa forma, uma resposta ao Trevor Bauer, a gente não sabe. Porque como ele falou, praticamente todos os arremessadores da MLB usam isso. Então, de certa forma, os times eles até evitam chamar os árbitros para olhar, porque os arremessadores deles também estão usando. Salvo grandes exceções, quando são coisas muito visíveis. Eu até vou deixar um outro vídeo aqui, eu não sei se vou deixar, acho que é mais fácil deixar no card, onde vocês podem ver uma explicação muito mais fundamentada de toda essa questão do uso do pine tart e como os próprios times da MLB evitam repreender os arremessadores adversários que fazem isso. Mas bom, agora resta saber se o Trevor Bauer vai ser condenado por tudo isso e como esse RPM dele vai mudar ou não nas próximas partidas. Se esse RPM dele cair muito, é um sinal de que visivelmente ele estava usando esses pine tarts. Mas pessoal, vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Pode curtir, compartilhar, comenta o que você acha de tudo isso. Quais outros temas da MLB a gente pode trazer aqui à tona. Mais uma vez, você também pode receber tudo isso no Telegram mais cedo. É só entrar no link que também está aqui na descrição que você recebe tudo e participa das enquetes para decidir o que entra aqui no canal. Beleza? Valeu e até a próxima!